Sejam todos bem-vindos para mais este episódio dos Três Mosqueteiros. E hoje, além de muito bem acompanhados dos meus fiéis escudeiros, temos aqui Dr. Newton Leme, cardiologista, medicina integrativa, que nos vai dar o prazer e a satisfação de aprendermos um pouquinho mais sobre a saúde, principalmente a saúde do homem, e entre outros assuntos que iremos abordar aqui hoje. Então, antes de dar a palavra para o Dr. Newton Leme, eu vou aqui dar as boas-vindas para os meus fiéis escudeiros e depois o Dr. Newton vai falar conosco. Anderson Seller, Roger Valduga, como que os senhores estão? Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. Estamos bem agora, bem acompanhados, né? Agora a gente vai poder subir o tom, até porque se a gente infartar, nós estamos bem cuidados. Bom, sejam bem-vindos. Lá, estamos indo, né? Muda o tempo, resfriado, mas estamos aqui de pé, com a participação especial do Dr. Newton, que vai nos ajudar a entender um pouquinho mais aí, não só de cardiologia, como várias outras coisas que ele já nos trouxe nos bastidores, mas eu deixo para você, Robson. Por favor, pode apresentar o nosso convidado. Dr. Newton, eu conheci o Dr. Newton através de trabalhos que fazemos relacionados à parte holística e um pouco da medicina integrativa, que ele nos trouxe essa, essa, essa explicação. E hoje ele veio aqui dividir com vocês, falar um pouquinho sobre isso. Então, Dr. Newton, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco e se apresente para todos. Bom, em primeiro lugar, eu é que sou grato pelo convite, né, por estar aqui no meio de vocês, pessoas legais, o Robson que eu já conheço, parece que já nos conhecemos há tantos anos, né? Exatamente. E fizemos sim alguns trabalhos aí muito importantes, sempre pensando na cura, no restabelecimento das pessoas. E para quem não me conhece, meu nome é Newton, eu sou aqui da cidade de Sorocaba. Eu me formei aqui na PUC, né, aqui em Sorocaba. Então, eu fiz a PUC, fiz cardiologia e por cerca de 20 anos eu atuei em unidade de terapia intensiva também. E sou muito grato a essa oportunidade que eu tive, porque dentro da unidade de terapia intensiva, a gente aprende muitas coisas técnicas, mas aprende também muitas coisas que estão além da nossa visão, né? Então, sou grato a todo esse tempo que eu pertenci lá à UTI. E de alguns tempos para cá, de alguns anos para cá, eu estou fazendo medicina integrativa também, né? Pois quando eu estava trabalhando na UTI, de plantão, cuidando daqueles pacientes, a UTI é um local do hospital onde as pessoas falam, né? Vai para a UTI porque já está morrendo. Na verdade, não é bem isso. Claro que a chance de perder pacientes dentro de uma UTI é muito maior, que são pacientes realmente graves, né? Mas são pacientes que têm chance de recuperação. Então, a gente investe muito no paciente naquele momento para trazer esse paciente de volta, né? Então, quando eu estava na UTI, eu fazia algumas reflexões, né? Porque eu via pessoas de todas as idades, né? No começo também crianças, depois a UTI separou, ficou uma UTI pediatra, graças a Deus, porque eu chorava junto com os familiares lá, era um negócio assim complicado. Eu aprendi que a gente não deve entrar nesse campo dos pacientes, né? Mas não tem jeito, né? Não tem jeito. Eu acho que se eu fizesse uma medicina assim, meio robotizada, sem ter essa conexão com as pessoas, sem sentir o que as pessoas estão sentindo, eu acho que eu não faria o meu trabalho como um todo. Enfim, ali na UTI eu fazia aquelas reflexões, né? Eu falava, poxa vida, né? A medicina está evoluída, tem tantos medicamentos, tem tantas ferramentas, tantas coisas para se fazer,
mas as pessoas continuam vindo na UTI, e um número grande. A gente tinha UTI de 22 leitos, e havia briga para vaga, porque normalmente era muito difícil ter uma vaga. Então, aquela coisa que apareceu no Covid, do médico ter que escolher quem punha na UTI, né? Eu passei por isso muitas vezes, porque tinha uma vaga com dois, três pacientes precisando de UTI. Então, você tem que verificar o paciente, ir lá, ver os critérios, ver quem você coloca na UTI. Então, essa é uma questão um pouco chata, né? Deprimente até. Mas eu ficava nesse pensamento, né? Eu ficava pensando o que mais poderia ser feito para que as pessoas não cheguem aqui na UTI. Vamos deixar essa UTI vazia, pô, né? E, e aí eu comecei a observar com o tempo, com os anos, que a medicina, claro, ela ajuda, ela nos ensina, ela tem muitas ferramentas, tem muitos métodos, muitas formas de tratar o paciente. Veja bem, tratar o paciente, aquele que já está doente. E que tal fazer uma medicina em que você faça com que o paciente não fique doente? Ou se estiver iniciando, estiver no início de alguma doença, você percebeu o que tem de errado e resolveu o problema nessa raiz, para que o paciente não precise chegar a uma UTI. Então, acho que esse foi o insight, né, para eu também fazer a medicina integrativa. E, olha, estou apaixonado, eu sou um apaixonado pela medicina integrativa, né? Então, e aqui estou eu, né? Saí do meu trabalho agora há pouco, mas vim aqui com muita garra, com muita vontade, com muito prazer estar aqui com vocês e estou aqui à disposição. Maravilha. E o que que eu posso dizer? Eu conheci o Dr. Newton, como eu mencionei um pouco antes, a gente fazendo trabalho em conjunto de atendimento às pessoas, ou seja, atendimento na linha da medicina integrativa, ou seja, as pessoas entenderem o que está afligindo a sua vida para que ela possa olhar para isso e evitar que ela venha a ter algo mais complicado. E eu posso confirmar que o que o Dr. Newton falou é muito verdade. Ele tem um apreço, um carinho por cada pessoa que ele atende, que é um acolhimento de verdade. Que ele olha a pessoa além da pessoa. Então ele procura entender exatamente a raiz, onde que está, por que está acontecendo aquilo. Então eu posso dizer assim que realmente é um grande diferencial no atendimento. As consultas do Dr. Newton são o quê? Consulta de quase o quê? Dá 2 horas às vezes, não dá, Dr. Newton? Sim. É, exatamente. Tranquilamente. Então, Não dá para ser antes. exato. Então, como que você vai fazer algo sem ter a sua devida profundidade, ter a sua devida atenção, e principalmente ele na linha da cardiologia, que é algo que, tudo bem, eu, por exemplo, todo ano passo no cardiologista para fazer o check-up, tranquilo e tal, mas muitas pessoas têm comorbidades, têm questões que são mais complexas e que requerem um tratamento tão delicado e complexo quanto o que ele acomete. E esse trabalho que o Dr. Newton traz da medicina integrativa, que ele vai explicar um pouquinho mais no decorrer do nosso episódio de hoje, que é o grande diferencial. Ok, é isso mesmo. Lindas palavras. Obrigado. Então é isso, gente. Então, na medicina integrativa, você tem que conhecer o paciente, né? Em toda a medicina, a gente faz anamnese, mesmo na cardiologia, só não se faz uma anamnese muito bem feita num pronto-socorro, num pronto-atendimento, e não é culpa de quem está trabalhando lá, é o tempo que eles têm para fazer aquilo. Então, vê o ponto principal que está acontecendo e vai medicar, vai apagar a fogueira, né? Agora, a medicina integrativa, como eu disse, você tem que conhecer o paciente como um todo, porque o paciente vem com uma queixa para você, correto? Independe da queixa. Eu estou com dor no peito, já tem há uns 3 meses, aí eu tenho que esmiuçar a dor, como que é, então eu vejo a queixa, aquilo que está acontecendo naquele momento, né? Porém, o que que leva o paciente a ter, por exemplo, uma insuficiência coronariana?
ok? Então, eu preciso entender a vida daquele paciente. E na medicina integrativa, a gente vai entender a vida do paciente mesmo antes dele nascer. Ou seja, como foi a sua gestação? Você era um bebê que foi programado ou foi por acaso que aconteceu da sua mãe ficar grávida? Você foi aceito, não foi, né? Você sabe dessa história? Foi parto cesárea, foi parto normal, foi fórceps? Como que foi? Que o indivíduo ainda intraútero, ele absorve muitas coisas do meio. Então, ele absorve o que as pessoas estão falando, o que os pais estão falando, o que os pais estão sentindo. Então, aquela questão, pô, se agora você está grávida, mulher, por que você não evitou? E como é que nós vamos fazer para cuidar de mais essa criança? Né? Isso vai atrapalhar a nossa vida, isso vai ser... E acontece muito disso. E acontece que essas coisas vão ali para aquele ser que está intraútero. Então você precisa saber como foi a gestação, como ele foi aceito, a partir da gestação, do 0 aos 7 anos, como foi a vida dele, como eram os pais, se os pais eram bons, se eram colaborativos, se eram amorosos, se ele tinha as coisas que ele queria. Então você tende a entender do 0 aos 7 anos. Dos 7 aos 14 anos também é importante, quando a pessoa já está ali, o ser já está, olha, já praticamente sabe o que quer fazer, já está com os hormônios ali quase que no seu auge, né? Dos 14 aos 21, aí aos 14 aos 21, o auge, 21 anos, o auge, né? Que você está com todos os seus hormônios de pau a pique, né? E tudo funcionando, mas você já traz uma bagagem que está dentro do seu campo mental, do seu mapa mental, e você escolhe a tua vida de acordo com aquilo que você teve, do aprendizado que você teve nessa vida toda. Então, o que você sofreu, quais os traumas que ocorreram, e tudo isso inconscientemente leva o paciente a ter uma doença mais tarde, se não cuidar dessas coisas. O Robson sabe muito bem disso, né? Então você precisa entender o paciente como um todo, né? A partir do momento que você entendeu, aí então você vai entrar em outras questões, na questão da atualidade. Como que você se sente, principalmente aquelas pessoas que chegam obesas, com diabetes, já com um início de uma insuficiência coronariana, é perguntar o que você sente, como está a sua vida, como está seu relacionamento, seu casamento, o relacionamento com seus filhos, qual é a sua relação com a comida, qual é a sua relação com o espiritual. Você é estressado ou estressada, né? Você tem o trabalho que você gosta. Qual é o seu trabalho? É um trabalho que te dá alegria, te dá prazer? Muitas vezes a pessoa fala: Ah, doutor, fiz o que deu, né? Eu queria ser advogado, mas não deu. Então hoje eu sou vendedor numa loja, nada contra vendedor, mas eu estou falando que vai sonho do cara, né? Então ele não tem uma realização profissional por isso tudo que aconteceu, né? E tudo isso é fator para desencadear um estresse, desencadear uma desbiose intestinal, desencadear uma doença. E aí perguntar: quais são os seus sonhos? Qual o seu propósito de vida? O que você deseja para a sua vida, né? Ah, nesse momento eu quero ter saúde, eu quero emagrecer, eu preciso emagrecer 30 quilos, eu estou muito desanimado, estou descontente, meu relacionamento está ruim. E aí cabe ao médico entender todos esses pontos e alinhar tudo isso. E aí nós precisamos também dos terapeutas, né? Precisamos do Robinson, precisamos da psicologia, precisamos da nutrição, da nutricionista, precisamos verificar a parte hormonal das pessoas, e assim ajustando toda a vida da pessoa que está levando tudo aquilo que levou àquela doença. E vamos então resolver a partir desse momento. O que nós vamos fazer?
Nós vamos ter que ajustar seu pensamento, deixar você mais feliz, entender melhor a tua vida, entender que você pode, que você tem o poder de mudar. O poder da mudança está nas suas mãos, não na minha. Eu sou seu GPS, quem vai trilhar o caminho é você. Mas o caminho é esse. E aí vamos seguir junto. Eu dou a mão para você e vamos seguir junto esse caminho. Vamos fazer com que você tenha o resultado que você espera. Mas a gente precisa muito do paciente também, né? É como Doutor eu falo Newton, com as pessoas que vêm querendo usar os análogos do GLP-1, como as canetas, né? Primeira coisa que eu pergunto para os pacientes, falei, você quer emagrecer ou quer ser emagrecida? Existe uma diferença enorme nessa questão, né? A pessoa que quer ser emagrecida, ela vai ficar dependente a vida toda de um medicamento. Não vai mudar de mentalidade, ela não vai mudar a alimentação, ela não vai fazer uma suplementação, ela não vai fazer uma meditação, não vai fazer uma atividade física, ela vai ficar dependente do medicamento. Agora, a pessoa que quer emagrecer, ela vai colaborar. Aí você pode entrar com um análogo do GLP-1, mas desde que a pessoa um mês antes já começa a mudança. Mudança na alimentação, mudança na atividade física, fazer exercício, atividade física de alta intensidade, né? E resolvendo todas essas questões, alinhando tudo isso. E aí sim a pessoa vai ter um tempo para usar o produto e depois pode deixar. Mas a questão, o que que é? É a consciência. E é a consciência que leva as pessoas, muitas vezes, a determinada doença. Porque a consciência leva ao quê? A uma escolha, a escolha de vida. Então, quando eu falo que as pessoas escolheram muitas vezes ser doentes, é porque escolheram mesmo. Foi uma escolha. Eu comi errado uma vida toda, eu bebi pra caramba, eu fumei pra caramba, não fiz atividade nenhuma, né? Então, é uma escolha. Tudo na nossa vida é uma escolha, né? E vai por aí. Só eu estou falando aqui, está me dando sede. é porque seguindo essa linha da escolha, né, doutor Newton, até porque o não escolher também é uma escolha, né? Na Também é uma medida que escolha. tu não escolhe fazer atividade física, né, É uma tu acaba se escolha. tornando sedentário. Na medida que tu não, isso que tu, aí sim, em relação à alimentação, tu vai escolher comer uma comida mais gordurosa, uma fritura, alguma coisa. É exatamente isso. São as É, escolhas e muitas vezes também não é nem o consciente, é o inconsciente agindo mais que o consciente. exatamente. Qual de nós que não teve uma mãe que chegava para você e falava: "Ó, você tem que comer, come, tem que comer arroz, feijão, tem que comer doce, tem que comer isso, comer aquilo." Quer dizer, passaram aquilo que elas tinham, né? Hoje nós temos que reaprender tudo isso. Se bem que antes nós tínhamos uma comida de verdade, né? Hoje nós não temos. Mas então a mentalidade das pessoas é que tem que comer bastante para ser forte, mesmo que tenha obesidade, né? Aqui no interior do Rio Grande do Sul, que é colonização italiana, aqui Eita! os avós diziam, Varda que bel grando, né? Os antigos achavam bonito quando era grande e tinha que ser gordinho, né? O É um pouquinho de gordura era sinônimo de saúde na época, né? sinônimo de saúde, né? E a gente sabe que não é, né? Você fica com o corpo todo inflamado, suscetível a uma série de coisas, né? Aumenta o risco para diabetes, doenças cardiovasculares, Alzheimer, né? Então, isso é uma dificuldade, né? A gente colocar. Roger, seu nome ou Roger? Roger. Roger, é Rogério, Roger. mas o Roger é apelido, né? Tá. Vou chamar de Roger, então. Então, é você colocar essas coisas na cabeça das pessoas. Porque as pessoas já vêm com uma mentalidade, já tem aquele mapa mental dela e achando que aquilo é verdade, né? Mas o nosso mapa mental não é o território,
não significa que nós estamos corretos. Então a gente tem que se abrir para o novo, né? Tem que Sim. aprender, mesmo que você não esteja acreditando, mas deixa eu ver. Ah, o médico falou isso e aquilo. Poxa, hoje a gente tem tanta informação, né? Tem os GPT da vida aí. Então a pessoa vai Sim. lá, procura, pesquisa, né? Vê se aquilo tem fundamento. E hoje é fácil de fazer isso. Então a escolha ficou ainda mais fácil, né? Que a informação vem de todos os lados. Mas, doutor, o que o Mas senhor é isso. traz, o que o senhor traz é muito importante, porque eu sou formado em educação física e sou psicanalista também. Tá. E quando eu atuava na área de educação física, uma das coisas que era bem difícil ver eram médicos que olhavam para o paciente e entendiam o paciente. Porque chegava na minha mão muitas pessoas assim, ó, o médico mandou fazer. Tá, mandou, mas qual motivo? Não, ele falou que eu tenho que fazer. Aham. Tá, mas o que que você precisa? O que que você quer? Para onde você quer? Eu não sei, eu só tô aqui porque o médico mandou. Eu não quero estar aqui. Eu só tô aqui porque ele mandou. Então, sabe, o paciente chega na academia sem saber para onde ir, para onde vai, ele não entende a importância daquilo, e aí cabe o professor lá dentro tentar olhar, tentar quebrar essa barreira para colocar ele no eixo, fazer ele entender que muitos professores também não têm essa paciência, acabam pegando ele e colocando de qualquer forma, que o Sim, mercado está assim ultimamente. Mas o que o senhor faz isso. é fundamental, compreender a história do paciente para entender os motivos que levaram até o momento. E aí, quando ele passa para outro profissional, ele sabe, ele sabe o que ele tem e o que ele precisa. E é muito mais fácil para outro profissional, porque quando ele pega na mão, ele fala: bom, ele já tem um mapinha do que ele precisa, agora a gente vai incluir. E aí Isso. fica muito mais fácil a resposta para o tratamento, até para a prevenção, né? Exatamente. Agora, o que acontece é sempre assim, os médicos, não culpo todos, até porque o mercado fez isso, né? O mercado, Sim, principalmente na questão do convênio médico, que é um valor baixo, então ele tem que atender muito rápido. Essa conexão com o cliente com o paciente ficou muito mais distante, porque não dá tempo nem dele perguntar o nome direito. Então isso faz com que muitas vezes o paciente não leve a sério o médico, ou muitas vezes ele vai fazer sem saber nem por quê. Ele está fazendo é, só por impulso. E aí, quando tem um médico exato. que entende, que compreende, fica muito mais fácil de trabalhar e de levar essa pessoa para o mais, né? Uhum. Eu explico tudo para o paciente, o porquê da atividade física, né? Dependendo da situação do paciente, eu falo, a sua atividade física tem que ser direcionada para isso. Dependendo ainda, se for um grau mais importante, alguma coisa mais importante, eu escrevo uma carta, né, um atestado ou uma declaração para ele que ele entregue para o educador físico. E me ponho à disposição do educador físico. E também peço para ele, ó, indo para a academia, claro, antes eu já fiz um teste ergométrico, vi se está tudo bem, já liberei ele para a academia. Indo para a academia, você vai pegar a sua fichinha que o educador físico vai lhe dar, você vai tirar uma foto e vai mandar para mim. Não porque eu estou desconfiado do educador físico, não é isso, mas porque eu quero acompanhar o que está acontecendo, Perfeito. né? Isso aí. O que ele está fazendo. E a atividade física é importantíssima, né? É um dos fatores para se ter uma vida saudável, né? Existem vários fatores para que você tenha uma vida saudável, então você tem que escolher. E tem mais de 60, 70 fatores, mas eu falo os principais, né? Que é o que é a nutrição, a suplementação, a atividade física, um sono reparador, né? Uma atividade mental, uma atividade espiritual, independente da religião. A pessoa pode falar para mim: olha, eu sou evangélico. Vai lá na tua igreja, ore, ou nem vá na igreja se não for o caso, se não quiser, mas ore na tua casa. Essa conexão com o sagrado é muito importante, né? Então, independe da religião. O sagrado, eu sempre falo para os pacientes, está dentro de nós, né? Está dentro de nós e você precisa se ligar a isso, né? E entrando na física quântica, né? Nós somos um,
Nós somos uma única onda, ligadas à onda do Criador, né? Então, é muito importante explicar para os pacientes a situação dele e explicar exatamente aquilo que ele deve fazer para que ele possa alcançar a melhora naquele quadro que ele está tendo, né? Para que ele tenha longevidade. E a medicina integrativa nada mais é do que uma medicina da longevidade. Porque se eu peço para a pessoa ter uma nutrição saudável, eu suplemento, faço modulação hormonal, às vezes até ensino a pessoa a meditar, levando-se em consideração a mecânica quântica, a física quântica, a maneira que ele deve orar, entendeu? Do jeito que eu entendo. Porém, se ele quiser fazer diferente, não tem problema. Eu sempre digo, a gente vai colocando os assuntos em diversos pontos aqui, né? Sim, e é essa a ideia. É, porque na verdade eu entendo que existe um Deus, existe um Criador. E esse Criador, ao meu ver, uma energia criadora, é o todo, né? E eu falo às vezes para o paciente o seguinte, ou numa palestra ou qualquer lugar, eu falo, Deus não é uma pessoa que está sentada lá ouvindo o que você está falando. Eu falo, Deus não fala português, não fala espanhol, não fala mandarim. Deus entende o quê? O teu sentimento. Qual é o teu sentimento, né? Eu tinha uma paciente e ela era evangélica, né? As duas irmãs, era uma belezinha. E, e ela tinha um problema sério cardíaco. E então um dia ela falando comigo e ela tocou no assunto, né? Ela falou: "Doutor do céu, mas eu oro tanto a Deus para eu me curar". Eu falei: "Espera um pouquinho. De que maneira você ora para o teu Deus ou para o nosso Deus te curar?" Aí eu peço a ele, eu falo, eu estou sofrendo tanto, minha doença tá judiando tanto de mim. Eu falei, então como que está seu sentimento naquele momento? Ah, naquele momento, meu sentimento é de tristeza, de angústia. Eu falei, então, Deus está entendendo o quê? Se ele entende sentimento e não o que você está falando. Ele está entendendo que você quer mais daquilo. Exato. Falei para ela: o que que você vai fazer? Você gosta de praia? Adoro. Então imagine você na praia, correndo, fazendo uma caminhada saudável, num momento feliz. E aí você se vê saudável, aí você sente isso, daí você agradece a Deus pela sua saúde. Mesmo que você, por enquanto, não a tenha. Mas se você fizer isso com o sentimento verdadeiro de saúde, é isso que ele vai entender e é isso que ele vai te dar. Então, a ligação com o sagrado, né? É a ligação com o sagrado. A própria meditação, o mindfulness, as preces, as orações, aquela que vem do coração, nada lido, nada decorado, né? Isso é importante. E a atividade física, voltando, né, Anderson, que é uma ferramenta importantíssima. Eu tenho pacientes de 70, 80, 80 e poucos anos que eu mando para academia, né? O cara fala, mas para academia na minha idade, doutor. Eu falei, na sua idade. Eu falei, o que que você quer daqui para frente? Qual a sua escolha? Porque se você não fizer nada, eu aperto a perna dele, o braço, falo, cadê seu músculo? Você não tem músculo, você está entrando numa sarcopenia. Se você está entrando numa sarcopenia, daqui a pouquinho você vai ter, para ir para o banheiro, você vai ter que ter um filho, um cuidador para colocar você no vaso. Depois que você se limpa mais ou menos, porque você não vai ter força nem para isso, vai te tirar do vaso, vão te dar banho. Ah, eu preciso ver minha aposentadoria no banco. Vão ter que te levar no banco, quase levar carregado. Então, em primeiro lugar, na sua idade, a atividade física vai lhe dar autonomia. E é isso que o idoso precisa. Quando eu falo Sim. idoso, eu falo de mim também, porque eu já sou idoso, né? Eu já sou idoso, eu estou com 68 anos. Mas eu vou para a academia praticamente todos os dias. E eu tenho que dar o exemplo, né? Sim. E puxo o ferro pra caramba, né? E o doutor Então Newton não é é bem porque eu musculoso, é que tenho aqui da, de 78. camisa social, mas ele tá.
Melhor que nós três juntos. E então, eu tenho que mostrar para as pessoas que isso é real, que isso é verdadeiro, isso eu faço, né? A gente tem que ter coerência com aquilo que a gente fala e a gente faz, né? Você tem que ser coerente. Imagina você ir num cardiologista, o cara mandar você emagrecer e o cara tá obeso. Ou então ele está com um maço de cigarro no bolso e você vê que ele fuma. Quer dizer, então, falta o quê? Falta coerência. Então, há a necessidade de ser coerente com aquilo que você fala. Então, se eu estou mostrando ferramentas para que a pessoa tenha uma vida saudável, tenha longevidade de uma forma saudável, eu tenho que fazer, em primeiro lugar, para mim. Porque se eu estiver bem, estiver fazendo para mim, eu tenho melhor para dar para os outros, para ensinar para os outros, até servir como exemplo, né? E atividade física, existem muitos trabalhos que evidenciam, o Anderson, quando você faz uma atividade física de alta intensidade muscular, você libera o que foi descoberto não tão a longo tempo, mas até mais recente, que são as miocinas, né? E a miocina é secretada quando você faz musculatura de alta intensidade. Quando você chega próximo à fadiga, você libera miocina, né? Essa miocina é fantástica, é o melhor anti-inflamatório que existe, é um anti-inflamatório natural. Essa substância, ela vai atuar também no cérebro, fazendo com que você libere o BNDF, então fator de crescimento cerebral. Olha só a importância da musculação. Eu falo Sim, musculação porque, ao meu ver, a musculação é a melhor atividade física que tem, junto com o cardio, né? Fazer bike, fazer esteira ou corrida, né? Eu acredito que seja a melhor forma de você adquirir saúde. As pessoas falam, doutor, eu não faço não, eu faço uma caminhadinha 2 vezes por semana. Eu falo, tu está perdendo tempo e está arriscando cair num tombo e se quebrar no meio do caminho. Vai criar sim. músculo, né? Falo para os velhos, vai Eu, ficar eu, bombado. E, eu eu- e- dava, vai, eu Anderson. dava aula para muito idosa. E, vou fazer hidroginástica. Eu falava, hidroginástica vai levar você para onde? Não, porque o médico falou. Não, tá. O que ele fala, o que é verdade, vamos tirar. Hidroginástica só vai te fazer queimar um pouco de caloria, mas não vai te dar o que você precisa. A hora que você Não, vencer a resistência da água, acabou. Você não tem mais evolução muscular, você não tem mais nada. Então, bora fazer musculação. Ah, mas se eu me machucar? Não, você vai fazer musculação para não se machucar, é diferente, né? Então, o que o senhor fala, traz exato. aqui, é sensacional. A musculação salva. Então tem que te Salva. desmistificar isso que, é para ficar. Não, não é por estética. A estética é consequência, mas é porque a musculação salva vidas. Bem feita, salva vidas. Exatamente. Ter um bom profissional, né? Um educador Sim, físico que realmente esteja interessado em ajudar, em fazer. É, Hoje em dia tem muitas academias que nem pedem avaliação médica, né? E existem muitas coisas aí que são perigosas. Existem algumas alterações, algumas doenças elétricas no coração que são quase que imperceptíveis no eletrocardiograma, sim, né? Então, a pessoa às vezes passa a um médico colega, libera para mim, o cara libera e tal, não viu nada, e é perigoso, né? A sim. gente vê muita morte súbita, né? Em estádio de futebol, os atletas, nadadores. Eu me lembro, ó, bem pouco tempo eu proibi um rapaz aí, ele tinha uns 16 anos, ele fazia natação mais competitiva. E aí examinei, estava tudo bem, o cara forte, saudável, mas aí eu vi o eletrocardiograma dele. E quando eu vi o eletrocardiograma dele, eu falei, olha, eu não libero você para atividade física, me perdoe, mas você está correndo o risco de fazer uma atividade física, principalmente competitiva. Você pode ter uma parada cardíaca, você pode ter uma arritmia grave e evoluir para parada cardíaca, né? Nossa, a família caiu de pau em cima de mim, o pai queria até bater em mim. Falei, não, eu não libero, procura alguém que libere, eu não vou carregar comigo essa responsabilidade, né?
ele tinha no eletrocardiograma o que a gente chama de síndrome de Brugada, né? Então, para quem não está habituado a ler o eletrocardiograma, passa batido, não percebe, né? E é uma doença extremamente grave, uma doença elétrica grave, que o cara pode ter uma arritmia, evoluir para uma fibrilação, mesmo uma parada cardíaca. Então, são coisas desse tipo, né? Então, a pessoa tem que entender, tem que conhecer, tem que buscar informações, né? Eu sempre falo que, há muito tempo atrás, estava bem na fita quem tinha terra para plantar. Depois veio a indústria, então, quem era industrial, né? Eu digo, hoje em dia, quem está melhor é quem tem informação, que como você falou, a informação salva. A informação, quando você tem informação, você vai para onde você quiser, da maneira correta, do jeito que tem que ser, né? E É isso. você poder escolher as coisas, né, doutor Nildo? Igual você falou, atividade física, fazer a musculação e um cardio. E você pode escolher, dentre as diversas modalidades existentes, aquela que mais você se identifica e aquela que mais se enquadra com a sua condição física no momento, porque tudo vai ser uma evolução, tudo vai ser Sim, progressivo. sim, Se imagina, se para as pessoas mais idosas a musculação é importante, então quanto antes de você começar a fazer, depois você vai só manter. Você não precisa ir fazendo para se tornar um halterofilista ou alguma coisa assim, a não ser que não seja o seu desejo. Mas caso contrário, é você ter a condição física para você ter a autonomia e a segurança no se mover, no caminhar, no levantar, abaixar e tudo mais, com segurança, com tranquilidade, até isso. para você proteger os ossos, porque depois, com a idade, você precisa ter esse cuidado da questão da mobilidade. Enfim, o Dr. Newton já deu praticamente uma aula para a gente aqui de como as pessoas têm que se cuidar, de como as pessoas têm que Uhum. fazer. De novo, como ele disse, ninguém tem que nada. O ideal é que você faça para você ter uma qualidade de vida, e uma autonomia consigo, você possa fazer as coisas sem ter a dependência, que foi o que ele trouxe para a gente. E, doutor Newton, falando nessa questão do se cuidar e do fazer, o que que você identifica bastante, principalmente dos homens? Eles se cuidam efetivamente, não se cuidam, porque a gente sabe que tem aquela questão natural que o homem só vai para o médico quando ou ele teve algo muito complicado ou porque a esposa empurrou. Né? Ou a esposa agendou, levou e colocou dentro da sala, falou aqui, ó, olha esse É. sujeito porque já não tem mais jeito. Como que é isso? E é exatamente assim, viu, Robinson? É, eu tenho muito mais pacientes mulheres do que homens. E muitos homens que vêm, a esposa atrás, senta o cara, a esposa do lado, aí eu pergunto: e aí, tudo bem? Como que você está? Qual o motivo de você estar aqui para falar comigo? Ah, doutor, eu não tenho nada. Eu não sinto nada, estou bem. A mulher já dá uma olhada para ele assim, ele olha para a mulher, ela fala: cara, para de ser mentiroso. Tal dia você sentiu isso e aquilo, tal dia sentiu isso. Você veio aqui para mentir? É, doutor, eu senti isso aí, mas passou, não senti mais. De vez em quando só que eu sinto. Deve ser gases, deve ser. Entendeu? Então, a mulher leva os maridos para o médico. Tem pacientes que se cuidam, homens, né? Que gostam de se cuidar, gostam de ver a parte hormonal, a parte de vitaminas, sais minerais, como que ele está, o que ele deve fazer os exames, avaliações, né? Para ver se está tudo bem, fazem avaliação uma ou duas vezes por ano. Tem, mas um grande número de homens eles vão ou porque a coisa já aconteceu, né, ou porque a mulher está mandando. E é um barato quando a mulher manda, eita. E qual que E aí você vê, faz o exame, identifica e vê, fala, olha, você tem isso e aquilo, precisamos cuidar para que não fique lá, a mulher. Tá vendo? Eu falei para você. Você não me escuta?
Porque até falando um pouco de crenças, que foi o que Você o tem que o som aqui. doutor, que Oi, o cortou doutor seu som aqui. tá me ouvindo agora? Agora tô. Tá, legal. Então, até falando um pouco de crença, que foi o que você trouxe de uma forma sensacional, que é o que a gente aborda bastante, questão de crença, questão de física quântica, enfim. Mas falando disso, ou seja, tem muita gente que tem aquela crença de que não, você vai no médico procurar alguma coisa, ele vai achar. Não, ele vai achar se você tiver Sim, alguma coisa, né? Então não é o fato de você sim. estar indo no médico que ele vai achar É, alguma coisa. Não, é se você tiver alguma coisa. Ou seja, é. principalmente os homens, a partir de certa idade, 45 anos mais ou menos, é ideal, a não ser que exista alguma outra questão que precise olhar antes, mas todo ano, minimamente, você tem que fazer os exames para ver se você está. Como é que você está? Se você está bem. Você não vai esperar chegar lá nos 70, 80, onde já está, como a gente diz, está só o pó da rabiola, que daí você vai querer olhar e recuperar o tempo perdido. Aí fica um pouco mais complicado, É. né? Fica muito difícil, muito difícil, né? É, as pessoas têm que ter a consciência. O corpo é uma máquina quase que perfeita, mas nós temos que cuidar dessa máquina. Hum. Se você comprar uma Ferrari e começar a colocar gasolina adulterada, não trocar o óleo, esquecer de pôr água, sua Ferrari vai virar uma porcaria, não é isso? Então, se você não colocar uma boa alimentação, uma boa suplementação, não cuidar da tua mente, do teu espírito, você vai também ficar uma porcaria, né? E é muito importante que você tenha essa consciência, que as pessoas tenham essa consciência. Eu vejo pessoas mais novas do que eu com dificuldade até na locomoção, e não porque teve um acidente vascular ou coisa assim, porque perdeu musculatura, né? Porque só come, se enche de carboidrato, né? De açúcar, de farinha branca, de processado, ultraprocessado, e aí não tem energia para nada. Porque uma das funções também da musculação é que quanto mais massa muscular você tem, mais mitocôndrias você tem. Mitocôndrias é aquela organela dentro da célula onde são queimados os substratos para que você tenha energia em forma de ATP, adenosina trifosfato. Então, se você não se movimenta, não tem musculatura, o que que teu cérebro entende? Fala, não precisa de mitocôndria. Então, ele tem 4, 5 mitocôndrias, tá bom, não precisa de mais, ele não gasta, não é? Ao passo que quando você faz atividade física, você vai até próximo da exaustão na atividade física, você está formando também as mitocôndrias, então você tem mais energia. Essas mitocôndrias se formam em toda a musculatura, no cérebro, então você tem muito mais energia. Então você fica uma pessoa de 80, 90 anos que você pode estar andando de bicicleta, jogando tênis, fazendo uma academia, namorando, entendeu? Sim. Escolhas, voltamos às escolhas, Como eu né? digo sempre, né, a gente acabou não se apresentando tão bem, né? Eu também sou da área da saúde, eu sou fisioterapeuta e, Ah, que legal. e é uma coisa que eu brinco com as senhoras de mais idade que eu digo para elas, né? Principal, e aí, como na minha clínica tem as gurias que dão Pilates, eu digo, não, ó, tem que ir para o Pilates e no dia seguinte, quando for sentar no vaso para fazer xixi, tem que doer a coxa e a bunda e tem que lembrar das gurias do exercício. Né? É Isso. exatamente isso, né, doutor Newton? Tem que fazer o exercício até próximo da fadiga para realmente, para ter essa melhora Sim. substancial, né? E Para tem que ter ter esse um sono acréscimo de musculatura. reparador, né? Exato. Você sabe que quando você dorme, você tem um sono reparador que você produz o GH, hormônio do crescimento. Então, durante o dia, você arrebenta a sua musculatura, porque, na verdade, se fazendo academia, você está arrebentando fibra muscular, né? Só que à noite é feito o reparo, e vem o hormônio do crescimento e faz com que você tenha fibras musculares mais fortes e mais potentes. Então, tudo faz parte do contexto, né? Então, a atividade física que você vai e faz na exaustão, para sentir dor mesmo,
e durante o sono, sendo um sono reparador para que você tenha o crescimento da massa muscular. E é aquilo que a gente trouxe também há alguns episódios atrás com a Alice, né? Que não tem necessidade de ser aquele exercício com uma carga enorme. É, o Não. Anderson, naquele episódio, ele explicou muito bem que é a questão do volume. É o quanto exercício tu Aham. vai fazer. Tu não precisa chegar Isso. na fadiga com 100 quilos. Tu pode chegar na fadiga com Não. 20. É. Você faz um exercício, por exemplo, quando eu estou fazendo, vamos pensar aqui num crucifixo, por exemplo, está lá puxando 80 quilos. Você puxa 80, 85, 90, aí você faz um drop, você diminui a carga e fica fazendo um drop. Drop, que chama, né, Isso. Ah, Anderson? Você Drop fica fazendo set. drop até a fadiga, mas aí com menos carga, né? Claro, você não pode ficar naquela carguinha o tempo todo. Então, tá confortável, vamos aumentar, né? Independente da idade. Tá confortável, vamos aumentar, mas aumentar de forma responsável, né? Então, Sim. você pode ter um efeito muscular muito bom ou igual, puxando 20 quilos, do que o cara que puxa 100, depende da maneira que está fazendo, né? O importante é fazer e sim. não ficar na zona de conforto, né? Ficar, ou Falar, seja, estar. ai, tá gostoso, não tá doendo nada. É, exato. E estar em movimento e manter-se em movimento, para que se mantenha em movimento por mais tempo. E outro, e daí se a gente Isso, for olhar pela vertente que você trouxe de uma forma assim esplêndida, a questão da física quântica e do você acreditar, ou seja, a gente tem que entender que nós criamos a nossa realidade, ou seja, tudo que está acontecendo na nossa vida, a gente está criando, consciente ou inconscientemente, Sim. mas a gente está criando. Então, ou sim, co-criando. Então, quando a pessoa, ela, por exemplo, igual eu falei há pouco, que a pessoa acredita que se eu for no médico, ele vai achar alguma coisa. Não, ele vai achar se você tiver, mas se você te ficar acreditando nisso, é uma possibilidade muito alta de quando você for, realmente ele vai achar. Porque é o que com você já certeza. está pré-programando. Sim. E quando a É. gente pensa na questão da obesidade, na questão até de determinadas doenças, a pessoa, que foi o que o doutor Newton explicou, ela lá atrás, ela já veio programando isso para lá na frente, ela simplesmente ela vai estar se deparando com aquilo que ela já veio programando. Então, é a gente também fazer esse trabalho da gente reprogramar, da gente ressignificar principalmente as crenças limitantes, através de movimentos. Eles podem ser feitos movimentos através da PNL, pode ser feito através de hipnose e podem ser feitos também através de movimentos sistêmicos. Movimentos sistêmicos Sim. de que forma? Questões hereditárias. Porque várias pessoas da sua família tiveram determinadas questões, você também vai ser mais um que vai repetir, ou você vai ser aquela pessoa que sente aquele desconforto e assim, poxa, eu quero fazer diferente. Então, ir buscar realmente pessoas, Dr. Newton, ou nós três aqui mesmo, ou qualquer outra pessoa que você se identifique, fala, poxa, da minha família, várias pessoas tiveram determinada questão de saúde e eu não quero ter isso, eu quero fazer diferente. Então, sim, existe uma forma de você buscar a olhar para isso para que você venha fazer diferente e não esperando acontecer para que daí você queira tratar de forma diferente. E sim, é possível. O Dr. Newton está trazendo Uhum. aqui que é um super especialista da área e ele consegue ajudar as pessoas, que é o que a gente também fala aqui. A gente vai iluminar o caminho para que você dê os seus passos. A gente não caminha o Exato. caminho por você. É, Então, para quando mim, você decide fazer a diferença, você decide fazer diferente, sim, existe a possibilidade. Então, aí entra a escolha. Você vai escolher esperar ter o problema, ou você sabe que se existe uma questão, né, familiar, que você sabe que é recorrente, e se você procurasse olhar para isso antes disso acontecer? E sabe como é que chama isso? É a epigenética, Exatamente, né? exatamente. Então, você tem uma genética, né? Você pode ter uma genética. Então, você tem um gene suscetível àquela doença. Eu costumo fazer.
Barakat que falou disso assim, eu achei de uma forma muito legal. Não sei para quem não conhece o Dr. Barakat também, um cara fantástico da integrativa. A genética, a analogia que ele faz, e eu faço para os pacientes também que eu acho bacana, a genética é como se você tivesse, eu tenho uma genética para diabetes, eu tenho uma genética para obesidade. Então, o que que é a genética? Como se você tivesse duas pistolas apontadas para o teu peito. O que que vai fazer a pistola atirar? É apertar o gatilho, não é Sim, isso? Você tem que apertar o gatilho, correto? O que é apertar o gatilho? É ativar aquele gene com aquela determinada genética. Então, se você sabe que tem uma genética, não aperte o gatilho. De que maneira você não vai apertar o gatilho? É você realmente olhar para aquilo, entender aquilo e fazer coisas para que você não aperte esse gatilho, que você não ative esse gene, né? Eu sei que na minha descendência, os meus avós, alguns tios e tudo mais, a maioria tem diabetes, né? O dia que eu vi neguinho lá sem perna, cego, eu falei, meu Deus do céu, né? Isso é uma genética, mas eu estou com 68 anos, não tenho diabetes, né? Pergunta se eu como açúcar, se entra açúcar, refrigerante em casa, doces. Não, né? Eu não como de jeito nenhum, Em né? relação, Então, e faço atividade. em Então, eu tenho que relação à fazer as minhas epigenética, escolhas. desculpa interromper, doutor Newton, mas em relação à epigenética eu sempre brinco, né, que É. a gente tem um, a gente, tem- a gente não, a gente acaba, como é que é? A gente acaba assim carregando isso dos nossos pais, mas é mais um padrão que a gente repete, né, do que propriamente é a epigenética que se fala, né? Aham. É mais aquela coisa a minha família toda tem colesterol alto. Cara, não quer dizer que a família toda tem colesterol alto que tu também vai ter. Se tu quebrar o padrão deles, se tu fizer uma atividade Aham. física, se tu controlar melhor a alimentação, se tu cuidar melhor da tua saúde física e mental, tu não vai repetir esse padrão, né? Então, Exatamente. É. e é o que a visão sistêmica fala, é o quebrar o padrão. Quebrar o padrão. É isso mesmo. Eu tive um paciente que ele tinha uma distribuidora de combustível. Ele estava na sua casa aos 40 anos. E ele apareceu para mim já numa insuficiência coronariana, ele foi fazer o cateterismo, infartou, mas ele me disse para ele tinha o pai infartado, o pai tinha três irmãos, todos infartaram ali aos 40 anos. Ele falou: Bom, se meu pai infartou, meus tios infartaram, eu também vou infartar. E infartou, Mas porque programou. estressado, 10 cruzes, né? Infartou. Então, é o padrão. Ou seja, se ele visse desta maneira, de quebrar o padrão, ele teria feito coisas para não ter infarto. Ele fumava pra caramba, era super estressado. Uma vez fui passar visita, estava chegando no quarto, ele saiu do quarto dando tabefe na mulher dele, jogou para fora do quarto. Eu falei, meu Deus do céu, né? Perfeito. Imagina, você vai passar visita, o paciente está batendo na mulher, jogando ela para fora do quarto. Um cara extremamente estressado. Quer dizer, o que que ele fez a vida toda? Ele apertou o gatilho, ele ativou o gene para ter infarto sim. e teve infarto. Foi premiado. Ele escolheu ser premiado. Mas o que o senhor traz é muito verdade, porque, igual, eu tenho, por parte de mãe, meu avô morreu de câncer de próstata, né? Tá. Ele descobriu e escondeu, falando que se ele não visse, não existia. O outro faleceu devido a um derrame. E meu pai infartou antes dos 40. Então, assim, isso foi de forma inconsciente, mas a minha ação foi ir para educação física, de forma inconsciente. Ou seja, eu não quero ter esse futuro. Esse Aham. futuro eu não quero. Tanto que eu faço exames cardiológicos desde os meus 28 anos, todo ano. Tem médico que olha para mim e fala, não precisa. Eu falo, não precisa para você. Mas o seu histórico que eu tenho lá atrás, para mim precisa.
Pode ser que Exatamente. não tenha nada, mas eu prefiro fazer sabendo que não tenha nada do que eu ficar empurrando e de repente acontecer. Então, o que o senhor trouxe é exatamente isso. Não é porque meu pai, minha mãe teve, meu avô teve, que eu preciso ter. Eu já pertenço à Uhum. família, não preciso ter as doenças deles para pertencer também. Pelo Exato. contrário, o sistema anseia por transgressão. Então, transgrida, Uhum. para o bem. Não Faça precisa É ser diferente. isso. exatamente igual, né? Exato, assim, faça um pouco diferente. E mesmo que, por exemplo, no seu caso, Anderson, se você foi lá e de repente, no primeiro momento surgiu algo um pouco diferente, você pode trazer pelo olhar sistêmico, olhar para isso. Porque você quer fazer diferente, então existe a possibilidade de você, ou seja, existem várias vias. De novo, a gente volta para o ponto que o Dr. Newton falou: escolhas. Você pode escolher fazer diferente, ou você pode escolher pertencer da pior forma, que é o quê? Fazendo da forma que acaba gerando complicações, porque é como para quem tem filhos, e a analogia serve para quem não tem filho. Você quer que o quê? Que a pessoa ela tenha qualidade de vida, ela tenha saúde, ela tenha uma vida boa. Então, seus ancestrais, eles também querem que você tenha, eles não querem que você repita o que eles fizeram de, entre aspas, errado. Eles querem que você faça diferente. Então, tenha tendo esta consciência, porque tudo é consciência. Então, você tendo a consciência de que sim, eles anseiam que você leve a vida adiante, fazendo algo de bom com ela, inclusive em honra a eles. Porque eles passaram por um monte de coisa, não é para você chegar aqui e, vamos dizer assim, entre aspas, tropeçar na mesma pedra. Faça diferente, sabendo que existe a possibilidade, tem aquela pedra ali, desvie, pule, faça alguma coisa diferente para isso. Não fique esperando tropeçar na mesma. E é tudo isso Isso. que a gente está trazendo aqui. E o Dr. Newton ele traz isso com diversas formas. Sim, existe a parte técnica da medicina, mas a medicina integrativa traz todo este outro olhar, traz toda essa outra perspectiva, toda esta outra forma de você olhar o ser como um todo, tanto da parte física como da nossa parte espiritual, de você se conectar com o todo, que isso também é de suma importância para a gente. De você ter este momento da forma e da religião que você entender que é. Mas você tem que ter esse momento. E de que forma? Agradecendo pela vida, agradecendo pela saúde que você tem. E quanto mais você agradecer pela saúde que você tem, mais saúde você vai ter. Exatamente. É isso. Trazendo Então mais a uma gente tem. experiência de vida, mais uma historinha aqui. O doutor É. Newton falou lá no começo da história dele a questão da UTI. E aí eu brinco sempre, na minha faculdade eu consegui fugir do estágio da UTI. Eu consegui Ah, é? terminar a faculdade sem passar pela UTI. Só que eu acabei depois tendo que visitar a UTI por causa de um acidente. E Eita! foi esse o motivo. Depois do acidente foi o quê? Foi um exemplo também que o doutor Newton trouxe aqui, que é por um período eu precisei que alguém fizesse a higiene básica em mim. E aí é o que eu digo sempre hoje para quem me conhece, para os meus pacientes, para quem convive comigo, é isso, cuida da tua saúde o suficiente para quê? Para quando tu chegar lá no último dia de vida, tu conseguir te limpar a bunda, conseguir tomar o teu banho sozinho e conseguir botar o pijama sem precisar de ajuda de ninguém. Exato. Né? Mais digno, né? Exato, doutor. É o que eu digo. Verdade. É, eu Dignidade. sempre É esse o falo, ponto. eu não, o pessoal fala, até na minha idade, pessoas da minha idade falam, já sou velho. Eu falo, não, eu não Uhum. sou velho. Eu sou um idoso, e sou um idoso saudável. É diferente. E Sim. tem esse estigma. A pessoa acima dos 50 anos é normal ser doente. Aí vem as crenças, né, Robson? É normal ser Não, doente. Muitas não é pessoas não. falam isso. Ah, doutor, mas também na minha idade, não. Tem que acontecer essas coisas. Eu falei, não tem que nada, não. Não tem Não que tem que acontecer. nada. Exatamente, Tem não que- tem que nada, né? É, É uma máquina perfeita,
como o doutor Newton disse, e assim, aí me corrija essa parte técnica se eu estiver falando algo que não é correto, doutor Newton. Assim, a gente a cada aproximadamente 3 meses, a gente faz a nossa renovação celular. A gente está sempre Sim, renovando. Então, assim, se você sempre. acreditar que você vai ter saúde, você está colocando as condições adequadas de alimentação, de atividade física e de sono que o doutor Newton está falando, e quando a gente se conecta com o nosso divino, acreditando e agradecendo por ter cada vez mais vida, não pedindo para ter mais, a gente agradecendo por ter mais vida e mais saúde, a gente vai multiplicar isso. É ou não é, doutor Newton? Exato. Você sabe que as nossas células, elas têm, elas se relacionam umas com as outras. Sim? Elas passam informações. Mente e Então, corpo, qual a né? informação, isso, qual a informação que você está passando para as suas células? Que você é doente? Ah, estou com 60 anos, normal ser doente. Sua célula vai entender, então, que é normal ser doente, então vamos parar de funcionar, né? Não é normal, né? E as pessoas continuam, né? Muitas delas aí, você fala, 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 né? Ontem mesmo eu estava, até fiz um vídeo, pus lá no TikTok, a respeito de alimentação. Estava vendo dois artigos aí, a respeito de comida, né? Então, eu vi um artigo dizendo que as comidas ultraprocessadas desenvolvem diabetes. As comidas ultraprocessadas desenvolvem obesidade, né? Então, é importante você saber disso. Come comida de verdade, pô. Um outro artigo que eu vi também, porque é aquela coisa, né? Olha, é, já que você está tomando tal medicamento, já que você precisa tomar esse remédio, toma mais esse, você tem que tomar esse remédio também. Daí o paciente vem, olha, não aguento mais tomar remédio, meu estômago não está aguentando. Já que teu estômago não está aguentando, então vou passar um protetor gástrico para você e passa os Prazol da vida aí, né? E nesse artigo diz o seguinte, foi um estudo com praticamente mais de 4.000 pessoas. Protetores gástricos causam diabetes. Percebe? Roda, gira e mexe e volta no mesmo lugar, né? Então, é o tal negócio. O paciente está com dor de cabeça, dá um medicamento para dor de cabeça. Ah, mas está fazendo mal, está me dando tontura. Vou te dar um remédio para tirar a tontura. Poxa, mas minha pressão está subindo, então eu vou te dar um remédio para baixar a tua pressão. Poxa, mas agora meu estômago está ruim, então toma um para melhorar teu estômago. Não vai na base, não vai resolver o problema. Você está jogando a sujeira para debaixo do tapete o tempo todo. E aí a pessoa morre e só vai falar, pô, como é que morreu? Estava cheio de medicamento, estava passando pelo médico, Pois entendeu? é, ou seja, Né? olha quanto o corpo já estava pedindo, né? Ou seja, pedindo para ser visto, Sim, pedindo atenção. Só que a pessoa preferiu ir isso. silenciando. Lógico, a gente não está com isso dizendo aqui, principalmente o doutor Newton, ninguém está dizendo que não é para tomar remédio. Não, se você tem uma necessidade, igual ele muito bem trouxe aqui, se você vai, se tem uma questão, você vai no Exatamente. médico, você sim, você vai tomar um medicamento para que você ajude a resolver aquela questão, mas você tem que olhar por que que você chegou àquela situação onde você precisou do medicamento. É esse que é o ponto, é isso que o doutor Newton está trazendo aqui para a É. gente, de que E você tem muitas. que sim olhar o porquê. Sempre as perguntas: por que que eu estou precisando tomar esse remédio? Ou por que que eu estou tendo esta dor? O que que o meu corpo está Uhum. pedindo para que eu olhe? Aonde que está pedindo para que eu ponha um pouco mais de atenção? Será que eu estou sendo displicente? Estou colocando foco só no meu trabalho? Será que eu estou pondo foco só em determinada área da minha vida? Estou esquecendo de olhar para mim? É como trazendo o exemplo paralelo do avião. Você primeiro tem que colocar a sua máscara em você para depois você colocar no seu coleguinha. Então, olhe para você. Quando foi a última vez que você fez Exatamente. o seu check-up? Quando foi a última vez que você olhou efetivamente para você? O que você está comendo? O que que você está ingerindo? É olhar para a causa e não para a queixa. É o que eu digo sempre. Exatamente. Que, fazendo analogia da questão
O paciente chega, né? É normal ter dor nas costas? Não, não é normal ter dor nas costas. O normal é não ter dor nas costas. Né? Exatamente. Tu A tem dor dor na nas costas é costa porque tem está. alguma coisa que precisa ser vista aí. Exatamente. A dor está sendo uma aliada, uma amiga que está te mostrando que tem coisa errada e você precisa resolver, né? Exato. E doutor Newton, falando em base, lá no começo quando tu contou como é que tu faz a tua anamnese, tu falou do 0 ao 7, do 7 aos 14, dos 14 aos 21. Conta aí para Sim. nós o que esse ciclo de 7 em 7 anos quer dizer. A cada 7 anos você se transforma, você se torna uma nova pessoa. Então você tem seu nascimento, correto? Então, do 0 aos 7 anos é um momento de aprendizado de coisas básicas. Você vai aprender a falar, você vai aprender a comer, mas você vai aprender porque alguém está te ensinando tudo aquilo. Então, o que que você está aprendendo com tudo isso? E vem as coisas negativas também. Isso falando em crenças limitantes que você acaba adquirindo, né? Então, do 0 aos 7 anos, você tem um aprendizado do meio, que as pessoas estão te ensinando. A criança é muito visual, ela está visualizando tudo que está acontecendo ao seu redor e está aprendendo. Então, se os pais não tomarem cuidado, ensinarem o correto até os 7 anos, a alimentação correta, a ter carinho, a se cuidar, né? E uma série de coisas básicas do 0 aos 7 anos, que é uma formação muito importante na personalidade do indivíduo. Dos 7 aos 14 anos é a idade em que essa criança já começa a criar um pouquinho mais de liberdade. Ela para de aprender naquele meio familiar e ela vai aprender num outro meio. É a fase em que ela já está na escola, ela está no ambiente escolar, ela vai ter o aprendizado dos professores, dos colegas que vêm com aquele mapa mental que eles adquiriram até então. Então, se ele não tiver uma base bem formada, quando ele vai dos 7 aos 14, essa base, se não bem formada, pode ser deturpada, entendeu? Então, ele pode o quê? Aprender coisas, assimilar coisas que não são tão boas para ele, né? Ser agressivo, comer de forma errada, é o exemplo que ele está vendo e é o ensinamento que ele está tendo. Aí a criança passou dos 14 anos, que já está naquela fase hormonal, né? Adolescência, também continua numa fase de aprendizado, mas ela está indo mais além. É uma idade em que ela está muito mais independente. Os hormônios estão aflorados. E se ela não teve uma boa base, nessa fase desses hormônios que começam a aflorar, existem, você vê muitas meninas de 14, 15 anos gestantes. Por quê? Porque não tiveram uma base bem formada, não têm uma alimentação adequada, não aprenderam a comer. Se ela aprendeu que na casa dela come lanche e Coca-Cola e salgadinho todo dia, ela nessa fase ela não vai comer uma comida de verdade, porque ela não acredita que uma comida de verdade seja boa. E nessa fase também, ela também pode somatizar muitas doenças devido já aos traumas que ela teve do 0 aos 7, dos 7 aos 14. Concorda, Robson? Com certeza, Muita porque coisa, gente. o que a gente até brinca, né, que os nossos pais, o nosso meio, a nossa família, do 0 aos 7 até antes, né, até na gestação, quando o Tonilson trouxe aqui de forma brilhante, eles são É, excelentes programadores. Eles vão programar o que eles entendem de melhor. sim. Aí depois é sua responsabilidade, como adulto, de resolver aquilo que você entendeu que não foi uma programação adequada para você. E você resolve, porque você é responsável. Porque você ficar Aham. criticando, olhando para trás e reclamando do que foi, do programa que foi instalado em você, desculpa, amigo, isso não te leva a lugar nenhum. Não, É não, não. você, é você consigo.
É É você tirar a bunda da olhar. seringa. Exato, você pegar a responsabilidade por aquilo que você entende que não está adequado na sua Hum, vida e você resolver. No episódio exato. anterior eu falei bastante disso e vou falar novamente. Que você ficar falando, ah, porque meu pai é isso, porque minha mãe é aquilo, amigo, desculpa. Eles te deram a vida, agora você vai fazer algo de melhor com ela. Responsabilidade é sua. Exatamente. Não é É, ficar dizendo que eles não isso ou eles não aquilo. Eles te deram a vida, vai fazer algo de bom com ela. Ah, mas você não conhece a minha história. Realmente, eu não conheço a sua história. Da mesma forma como, justamente, se você está vivo, você tem condições de fazer algo bem legal com ela. E lembrando que os exato. pais que você tem, acredite você ou não, queira você ou não, foi você que os escolheu. Isso. Ninguém está na hora errada ou no lugar errado, Nunca, não é? nunca. E Exato. Então, tudo se é você escolheu, aprendizado. exato, e se você escolheu nascer neste sistema, nascer nessa família, é porque essa família vai ter tudo que você precisa para que você evolua. E você, em Exato. contrapartida, ajudar eles a evoluir também. Então, é uma troca, é o equilíbrio. É Ah, isso mas eu não mesmo. acredito em nada disso. Desculpa, mas é Fazer a o quê? realidade. Exato. É, Até, doutor Newton, uma vez que eu expliquei para as pessoas, falei assim, a lei da gravidade existe para todo mundo. Um bebê com 6 meses, um ano de idade, ele vai jogar, ele não sabe que a lei da gravidade existe, mas ele vai jogar no chão e a coisa vai cair igual como qualquer outra pessoa. isso. Então, o fato de você não acreditar não vai mudar a situação. Exatamente. É uma questão de crença, aquilo que você aprende, né? Você tem que entender que o seu mapa mental não é território. Então Não, você tem que estar aberto a todas as possibilidades, né? Então, quando um terapeuta, quando um educador físico, um fisioterapeuta fala alguma coisa, você pode até na hora falar, pô, esse cara está falando besteira, pô, mas deixa eu ver, deixa eu investigar, deixa eu ver se isso é correto ou não. Você não pode logo de cara falar, não, isso aí eu não acredito, não é para mim. Então, vamos fazer, vamos ver, né? E que quando a pessoa chega lá, né, Roger, lá aos 21 anos de idade, é o pico hormonal, a hora que a pessoa está no auge do seu hormônio, já sabe exatamente, deveria já saber exatamente o que quer da vida, né? E se ele tem toda essa base, dessa boa formação, aos 21 anos ele sabe, olha, eu quero isso para a minha vida, eu faço isso, eu faço as minhas escolhas, e normalmente são escolhas corretas, né? Então é importante tudo isso. E se a pessoa fez, chegou nessa idade e está descontente porque não conseguiu o trabalho que queria, não consegue realizar seus sonhos, não, não tem, é, não tem um sonho, não tem um propósito. Quantas pessoas estão aí vivendo aleatoriamente? Você pergunta para a pessoa, viu, qual o seu propósito de vida? A pessoa olha para você e fala, quê? não Né? é? O quê? O quê? Né? Qual o seu propósito? Porque a partir do momento que você não tem um propósito, você já morreu, você já está morto. Para onde você está Nós indo, né? estamos aqui para evoluir, para crescer até o último momento, né? E levando-se em consideração a longevidade, a medicina da longevidade, é chegar aos 100, 110 anos bem, lúcido, Com forte, certeza. saudável. E a hora Exato. que chega lá, fala, morri, mas não era minha vontade. A culpa não foi minha, a culpa foi de alguém aí, porque eu fiz tudo certinho. É, Porque, mas é inclusive, isso. até para morrer, né? Só morre só o peru morre na véspera, né? Porque o restante morre na hora que tem que morrer. Na hora que tem que morrer, ou que às vezes escolhe morrer também, né? Não é escolha? Escolha, exato. Sim. Eu Exatamente. não sei. Eu posso morrer Inclusive, amanhã, essa escolha é no seu mas eu tempo, estou né? fazendo tudo certo, né? Não sei. Todo mundo diz que tem uma quantidade, né, de energia vital, e quando essa energia vital acaba, independente da idade, vai embora.
Não sei. Eu espero que a minha seja bastante, porque eu estou fazendo o possível para que seja Com bastante. certeza. Então, estou fazendo Inclu- coisas para aumentar meus telômeros, para o meu DNA não diminuir, não acabar, entendeu? E Eu vamos brinco, lá, eu né? brinco sempre, doutor Newton, que a gente vem com É, um caderninho com a quantidade de folhas específicas ali. É aquela coisa, tu quer isso, rasgar a folha e jogar fora? Tu pode. Tu quer fazer um traço e virar a página? Tu pode, né? Mas se tu isso, for preenchendo folha por folha, né, tu consegue aproveitar cada página, né, cada espaço. isso. Pode, Exatamente, pode exatamente. até ser E um falando limite disso, mesmo. Pode até ser um limite de folhas, mas é isso. Tu pode aproveitar esse é, limite de folhas da melhor forma possível. exatamente. Ou também pode tacar Eu fogo tenho na. é, eu tenho uma frase lá do Chico Xavier, que ele diz que a vida é como um caderno de folhas em branco e que você vai preenchendo todo dia, né? Então, não importa essas folhas, você tem uma folha em branco que você escolhe como preencher. De que maneira você vai preencher essa folha em branco, né? Então, a Exato. questão é eu ser saudável, eu ser forte, saudável, feliz, para que as pessoas que estão à minha volta, meus filhos, minha esposa, também sejam fortes, saudáveis, felizes, as pessoas que me seguem, os pacientes que me seguem, aqueles que me olham, né? Então, se eu estou saudável, eu estou transmitindo alguma coisa para eles. Fala, pô, fulano, olha como que ele está bem, ele está. Não é uma questão de ego, mas é uma questão de, olha, eu estou bem, mas você também pode estar, desde que Sim. faça as escolhas que eu fiz. Então, use os recursos para que você tenha uma saúde perfeita, uma super saúde, né? Então, tudo aquilo que nós falamos, uma alimentação de verdade, suplementação, sono reparador, atividade mental, atividade espiritual, né? Então, uma série de coisas que você tem que fazer. Dá trabalho? Dá trabalho, dá trabalho. Eu gosto de Total. academia, viu, Anderson? Pergunta se eu gosto de academia. Não gosto. O negócio Ninguém dói, gosta. dói, cansa, entendeu? Mas é necessário. Então, nem sempre eu tenho que fazer aquilo que eu gosto, mas aquilo que eu preciso, né? E as pessoas têm que ter esse entendimento, né? Eu tenho que fazer aquilo que eu preciso, aquilo que é preciso para que eu seja saudável, para que eu seja bem, seja feliz. E essa questão de alimentação é complicada. Tem um livro que é o Conceito Primal, que eu achei muito interessante, né? Já voltando aí para nutrição, atividade, porque ali mostra tudo. No conceito primal, diz que os homens, né, os homens das cavernas, o que que eles faziam? Eles dormiam em cavernas. Então, clarear, começava a sair o sol, eles saíam da caverna, não tinham nem comida. Então, tinham que buscar comida, teriam que o quê? Caçar. Então, eles saíam no sol, pegava sol desde manhã até meio-dia, 1 hora da tarde, para caçar um bicho. A hora que ele jogava uma lança, um dardo num bicho, esse bicho não morria na hora, corria mais uns 3, 4 quilômetros para morrer. E o cara corria atrás para pegar o bicho, pegava o bicho, trazia nas costas, colocava, preparava, botava lá para comer esse bicho. Então ele tomava sol, ele fazia atividade física, começava a escurecer, ele já ia para a caverna e dormia. Então ele respeitava o ciclo circadiano, ele Adianta. comia comida natural, comida de verdade, ele tomava sol, então ele tinha vitamina D para Sim, dar e vender. Então era um cara saudável. Claro que daí veio as descobertas, por exemplo, o antibiótico e tudo mais, que ajudou as pessoas a terem mais vida, qualidade. né? Sim. Mas as pessoas, de qualquer forma, eram saudáveis. E é isso que a gente precisava. É difícil para nós agora. Você vê que horas são? São 22h47. O sol já se pôs há muito tempo. Nós estamos aqui, luz e tudo mais, né? Pelo trabalho, a gente acaba se alimentando mais tarde. Aí você vai dormir.
Assim, muitas vezes eu já vou dormir depois de meia-noite. Você sabe que dormir depois de meia-noite, cada hora equivale a 15 minutos para reparação. Se você dorme antes da meia-noite, cada hora equivale a 2. Então, veja bem. Então, esse conceito primal é tão legal, eu acho tão bacana esse conceito primal, né? Porque mostra como nós deveríamos fazer. Claro que Sim. pela atividade, pelo trabalho e tudo mais, a gente consegue muita coisa, mas aquilo que puder fazer, é bom fazer, né? Pergunto-lhes, qual a taxa de vitamina D de cada um de vocês? Você sabe, Robson? Olha, eu fiz o meu check-up, eu faço todo ano no meu aniversário, que foi em setembro, e ela estava na média. Só que a nutricionista que eu passei na época, ela fala que não é a média, tem que ser acima da média, porque a média ali é apenas um valor referencial. Então eu estou fazendo Exato. suplementação para que ela suba mais, mas ela estava dentro da faixa média, eu não lembro exatamente numericamente, mas eu lembro que estava dentro da faixa Aham. mediana, estava no 60% da média. Então estava. Anderson, e a tua? Ah, eu não lembro de cabeça, mas até o começo do ano agora eu estava fazendo algumas reposições hormonais e É. também estava tomando suplementação de vitamina D. Já estava boa, Ótimo. mas aí o médico falou: não, vamos subir essa vitamina D e deixar no topo. É isso. E o Roger? A Roger. minha, a minha não tava, a minha tava naquele patamar que não para ruim não tava boa, mas para ruim não servia. Mas também, Eu fiz a o que a gente minha, tá eu fazendo? fiz a minha, Suplementando. eu fiz a minha há 2 meses atrás, que eu fiz meu check-up. A minha estava em 97. Então nem gripe eu pego, entendeu? Sensacional. Como a suplementação é importante, entender das Sim. suplementações e fazer as suplementações. Porém, antes de fazer suplementação, você tem que ter um terreno viável, né? Se você come mal, enche de Coca-Cola, refrigerante, falei o nome aqui, não devia, mas se enche de refrigerante, farinha branca, açúcar, processado, ultraprocessado, não adianta você entrar com suplementação. Então, o conselho que eu dou é o quê? Verifica o seu microbioma, veja como que você está, regularize o seu microbioma, e aí então você começa a fazer a suplementação. Não adianta você pegar uma semente de uma planta, colocar num terreno que não está fértil. Essa planta não vai gerar fruto, né? Então é importante você conhecer a nutrição, né? Para que você tenha um intestino saudável, porque a maioria das doenças começam no intestino, né? E aquela. Inclusive ansiedade, depressão, né? Mas aqui no É, sul, então, doutor Newton, cuidar do intestino. aqui no sul, doutor Newton, tem um problema em questão da vitamina D que o pessoal diz que aqui não tem sol suficiente, né? É aquela coisa do a culpa é minha, Como não eu tem? boto ela em quem eu quiser, Ah, sim. vou botar a culpa no sol. Eu adoro sol. Então, o sol para você obter vitamina D tem que ser o sol do meio-dia, né? E quanto menos roupa você colocar, melhor. Eu me lembro de uma paciente minha, bem velhinha, eu brincava muito com ela. A gente fazia umas brincadeiras, né? A gente pega intimidade com as pacientes muito tempo, né? Eu falava para ela, ó, só tem que tomar sol. Come bastante ovo. A senhora gosta de ovo? Adoro ovo. Então, come bastante ovo. Só não frite no óleo, né? Mas faça cozido ou frite na banha, no óleo de coco. Mas coma bastante ovo. Depois que comer ovo, quando for meio-dia, a senhora pega uma cobertinha, alguma coisa, põe lá no teu quintal, fica só de calcinha. De calcinha, doutor? Eu falei, de calcinha. Fica um tempo de frente, depois você vira de lado, vira de bunda para cima. Ela fala, ai, doutor do céu, mas eu tenho um vizinho que ele vive subindo no muro, e se ele me vê? Eu falei, azar dele. Eu brincava muito com ela, que ela estava com 80 e poucos anos, né? Mas é importante você se alimentar bem, tomar sol. Voltamos lá no conceito primal, né? Então, E a informação, né? É a você ter a informação ela informação. existe, né, doutor Newton? Isso que você está trazendo. Fora a vitamina D, daí vamos pegando dicas para a gente já ir nos caminhando para o final, porque está uma aula sensacional aqui.
Mas, por exemplo, você falou da vitamina D. E quais outras vitaminas seriam importantes que a pessoa ela teria que minimamente fazer, né, um check-up, fazer um exame de sangue? O que que seria de adequado para aqueles que não gostam de olhar, mas que seriam importante olhar e em qual idade? Bom, não importa a idade, Robson, Tá? porque a nossa alimentação é muito pobre em nutrientes, né? Então, a necessidade de suplemento é muito grande. Por exemplo, no nosso solo não tem magnésio, né? Então, se não tem magnésio, você precisa suplementar. Mas existem coisas que você precisa suplementar mais. As vitaminas, por exemplo, as lipossolúveis, A, D, E, K. Todo mundo deve suplementar, Tá. né? A, D, E, K, né? Tem que suplementar a vitamina D. A suplementação, geralmente, eu faço ela manipulada, que eu coloco o colicalciferol, a vitamina K2 e o magnésio, né? Legal. Uma coisa muito importante também é verificar a tireoide, porque normalmente os colegas, e até uma dica que eu dou aqui, quando for fazer o exame, pedir para que o colega médico ele peça o TSH, o T4 livre, o T3 livre, o T3 reverso. É importante você saber como que está, né? Normalmente pede o T4, o TSH e T4, está normal, diz que está bem, e muitas vezes não está, né? Sim. Então é importante você fazer suplementação de alguns minerais, porque normalmente o nosso T3 livre ele está baixo. Não é problema da tireoide, mas é um problema da conversão do T4, que é a levotiroxina, em T3. Sim. O nosso Sim. organismo, com exceção do cérebro, todo o nosso organismo utiliza o T3, né? E tem que converter o T4 em T3. Existem enzimas, as deiodenases, que fazem essas conversões de T4 para T3. Essas conversões não são feitas na tireoide, né? São feitas no fígado, no rim, no intestino, e muitas vezes está baixo. Então, na grande maioria dos pacientes, eu faço uma suplementação. A suplementação para você melhorar essa transformação bioquímica é ferro, zinco, selênio e magnésio. Então, você faz o ferro, zinco, selênio e magnésio. É perfeito para tireoide, né? Legal. Você tem que suplementar. E às vezes, muitas pessoas têm um hipotireoidismo por Hashimoto, que é uma doença autoimune, que começa, aliás, lá no intestino, porque você tem uma alteração no leaky gut, você tem uma desbiose, uma alteração, então o intestino passa a ser de impermeável, começa a ficar permeável, e aí Uhum. substâncias nocivas começam a passar por ali. E aí o nosso sistema imune, que está logo abaixo, vai entender aquela substância, vai ver que é uma substância estranha, vai fabricar um anticorpo, e muitas vezes esse anticorpo ele ataca também os nossos órgãos. E é comum acontecer isso com a nossa tireoide. Então, além do magnésio, zinco, selênio, você pode suplementar também o próprio hormônio T3. O T3 é hormônio, né? O T4 não é um hormônio, é um pré-hormônio. Então, eu, por exemplo, eu tomo tudo isso. Eu tomo T3 vezes por dia, que é o hormônio, né, da tireoide. E coisas que você deve fazer, né? Evitar contaminação. Nós nos contaminamos, em primeiro lugar, pela boca. Nós nos contaminamos pela boca, pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, né? É, E nós usamos, estou falando aí na tireoide, por exemplo, né? Se você vê na tabela periódica, o iodo é um halógeno e a tireoide necessita do iodo para produzir a levotiroxina, né? Só que você tem na mesma ali os halógenos, você tem o bromo, você tem meu Deus do céu, faltou agora aqui. Você tem o bromo, o E flúor, né? E aí o que que acontece? Como o peso molecular é diferente, é mais baixo, é mais fácil para a tireoide captar o flúor, captar o bromo, do que captar o quê? O iodo, né? Iodo. E acaba levando a problemas na própria tireoide. Então, é importante o quê? Pãozinho, quanto mais crocante ele for, mais bromo ele tem.
o que dá crocância no pão é o brometo. O bromato. E eu sei que tem porque eu já tive padaria, entendeu? Então se coloca aquela química, que é aquela química, o brometo que o pessoal fala, que nada mais é do que o bromo. E você acaba se contaminando com o bromo. Flúor. Toda pasta de dente tem flúor. Existem as pastas de dentes que não têm flúor. E é essas que eu recomendo que todas as pessoas usem. O flúor não serve para nada. Ah, o flúor evita cárie. Papo furado. Você não precisa nem de pasta dental. Se você passar a escova com água e um fio dental toda vez que você se alimenta, você já elimina a cárie da sua vida. Entendeu? E só um parênteses do flúor que você está falando, né, doutor Newton? Inclusive calcifica a pineal, que é para a gente se conectar. Exatamente, bem lembrado. Calcifica a pineal. E aí você perde a conexão, Então não é? são várias dicas, várias assim. O doutor Newton nos deu uma aula hoje aqui que foi sensacional, que foi o que eu procurei trazer, porque assim, o doutor Newton realmente vocês puderam ver um pouco da riqueza que é quando a gente pega para conversar com ele, que assim, cada vez que a gente se encontra nos eventos relacionados à vertente mais holística, que é ajudar as pessoas, eu com a visão sistêmica e outras terapias, o Dr. Newton trazendo a medicina integrativa para as pessoas que estão buscando ter uma qualidade de vida melhor para que elas possam viver até os 100, 110, enfim, até a idade que você desejar ver com qualidade de vida, com dignidade, que é o que o Dr. Newton fala. E assim, isso foi apenas um pouco do quanto ele tem esse trabalho maravilhoso de ajudar as pessoas no seu dia a dia com a sua saúde e com tudo mais. Doutor Newton, para a gente encerrar aqui, antes de eu passar para o Roger Valduga finalizar, onde que as pessoas podem encontrar você nas redes sociais? Você comentou do TikTok, onde que as pessoas podem te encontrar? Se as pessoas quiserem marcar consulta, enfim, como que as pessoas podem te encontrar? Porque é realmente uma medicina diferenciada. No Instagram, tem uma página no Instagram, não alimento muito mais, não está dando muito tempo de alimentar, mas está lá a página no Instagram, que está Dr. Newton Leme. No TikTok é a mesma coisa. Tem o WhatsApp, se puder passar, pode A passar. Eu gente, passo o meu WhatsApp para todos os pacientes. Todos os pacientes têm o meu WhatsApp, né? Então, quando eles precisam de alguma coisa, eles entram em contato comigo. a gente coloca É, no vídeo depois. né? E aqui em Sorocaba eu atendo lá no Medicor, o Medicor aqui em Sorocaba, né? Fica aqui na Comendador Pereira Inácio, aqui em Sorocaba, né? Maravilha. Isso à disposição para tirar dúvidas, né? De vez em quando sobe uns videozinhos aí no TikTok, no Instagram. Se tiver dúvida, pode interagir, pode perguntar, né? Até pelo WhatsApp. Entra em contato pelo WhatsApp. Se precisar de consulta, pode ligar no Medicor, pode entrar em contato no meu WhatsApp, eu providencio isso, tá certo? Eu estou à disposição, gente, certo? Como nós falamos de propósito de vida, né? O meu propósito de vida em todos os exercícios que eu fiz até hoje é ajudar as pessoas. Em todos os exercícios que eu fiz. Eu tenho uma formação em Master Coach. Em todos os exercícios que eu fiz durante esse Master Coach, era lá ajudar as pessoas. Então, esse é o meu propósito, né? Ajudar as pessoas. Eu amo ajudar as pessoas, eu amo falar, orientar, discutir casos, né? Eu acho fantástico isso, é enriquecedor, né? Eu aprendo com vocês conversando aqui, cada um na sua especialidade, me passam informações que eu aprendo, né? Com o Robson aprendi bastante, aqui com o Anderson, o Roger. Então, eu ensino e eu aprendo. Então, essa troca de informação, esse bate-papo é muito valioso, né? Fantástico. Maravilha, doutor Newton. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, inclusive já essa hora, mas foi uma aula para nós aqui, então é com muita satisfação que a gente agradece por essa oportunidade, tá bom? Isso posto, Roger Isto Valduga. posto!
Meus amigos, um por todos e todos por nenhum rei, porque aqui nós não defendemos bandeiras, defendemos nossos valores, defendemos uma saúde completa, desde pequeno, cuidando, os pais cuidando dos filhos, os filhos sabendo interagir com os colegas e sabendo crescer e cuidando de si, olhando para os seus problemas e não para o problema do coleguinha. Porque o problema do coleguinha a gente não resolve. A gente resolve os nossos. Como? Olhando para tudo que aconteceu na nossa vida, desde lá de trás. E fazendo tudo isso com o máximo de consciência possível. E lembrando sempre de agradecer. Porque nada tá tão ruim que não possa piorar e nada tá tão bom que não possa melhorar. Maravilha. Senhores, Perfeito. até a próxima. Gratidão, Valeu! gratidão Valeu. pelo convite. Estou muito feliz. Honra. Gratidão. Deus abençoe cada um de vocês. Maravilha. Amém. Amém. Obrigado.